Bíblia, em Marcos capítulo 1, Deus vai falar sobre cura. Marcos capítulo 1. Eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Eu quero lá saber de quem está ganhando e quem está perdendo, rapaz. Só sei uma coisa: Satanás hoje vai perder de 10 a 0. Quem crê, abre a boca e manda glória. Eu quero saber como é que está a lamparina dos crentes agora. Está tudo sem óleo, está tudo sem azeite. Tem crente aí que está cheio, mas é da Antártica, é da Brahma, é da Devassa. Presta atenção. Fora aqueles que não dão uma mortela por aí agora, né? Marcos capítulo de número 1, no verso número 21, quem encontrou, manda glória. Quem encontrou, dê glória. Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava com quem tinha autoridade, e não com os escribas, e não com os crentes cru. Quando você for usar o nome daquele que está acima de todos os nomes, você tem que usar esse nome, é com autoridade. Não é dizer, demônio, sai, em nome de Jesus, ele sai não. Você tem que usar autoridade. A porta que está fechada, eu estou dando ordem agora, se abra. Você não aprendeu que o povo de Deus vence no grito? Rodeando o muro de Jericó, começa a bater na panela, começa a bater na caçarola, começa a bater na furadeira, começa a fazer barulho aí, meu filho. É que o muro hoje vai desabar. Entra no céu. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Não tardou para aparecer na sinagoga um homem possesso. Olha só. Olha para mim. Não tardou para aparecer na sinagoga um homem possesso. Esse não tardou. Olha para mim, me chama a atenção. Sabe por quê? Porque onde Jesus estava, passava pouco tempo para a multidão chegar. Passava-se pouco tempo para juntar a multidão. E os que procuravam Jesus era tudo endemoniado, cego, paralítico, leproso. Não eram os ricos da terra que procuravam Jesus, não. Só procura Jesus quem está precisando, infelizmente. Agora, quando não tiver jogo no Brasil, tem um bocado de mulher chorando: Deus, devolve meu marido de volta. Aí Deus te devolve agora não, fique sem ele. Quando passar o jogo no Brasil, tem um bocado de homem chegando e diz: Deus, eu estou nisso, estou desempregado, abre a porta do emprego para mim. Abre agora não, fique mais um pouquinho, chore mais um pouco. Quando Jesus estava, a Bíblia Sagrada diz que não demorou muito para que chegasse um homem possesso de demônio, de espírito maligno, clamando. Escute, presta atenção. O qual bradou, ou seja, gritou, endemoniado: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos atormentados? Bem sei que tu és o santo homem Não se conhece o crente pelas vestes. Tem muito crente, tem muita mulher que anda com uma saia lá no dedo ninguém. Olha o tamanho da língua, a oi e a tinta congestionada, porque a crente não solta o celular falando da vida alheia. Não se conhece um crente porque no peito dele está estampado: eu sou de Jesus. Você sabe? Olha para mim. Se conhece um crente pelo coração aquebrantado, pelo espírito contrito, pelo coração de um verdadeiro adorador. Quem adorador? E quem adorador? Quem adorador? Quem adorador?
diz que é crente, porque a luz de Deus não está nele ainda. Se esconde, fica tentando ofuscar a luz de Deus. Aí você sabe o que acontece? Aí a Bíblia Sagrada diz: não se coloca o alqueiro debaixo da cama, mas no velador, para de longe saber que tem luz na casa. Tem gente aqui querendo esconder a lamparina do mundo para não dizer que é crente. Quem é crente aí na glória? O Espírito, o homem que estava possesso de Espírito, a Bíblia Sagrada diz que ele bradou, gritou e disse: Jesus, diga assim, o seu Deus tem nome e também tem sobrenome. Jesus, o Nazareno, que vieste nos atormentar, porque nós sabemos que tu és ungido de Deus. Olha a pessoa que está no lado de te prepara aí, meu filho, é que centenas de milhares de pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha, ele é ungido de Deus, não toca nele, não. Ei, peraí, bacana. Muitos anos atrás, eu estava frio, na caverna, crente cru, morto, azedo, estava ficando podre. Se demorou uma mulher na rua que eu morava. Minha esposa sabe disso. Muitas pessoas, pastores, foram orar pela mulher. E a mulher ficava pior. Eu tinha acabado de chegar no mundo. Eu passei em frente da casa da mulher e Deus disse: entra naquela casa, que eu quero libertar aquela mulher. Eu bati no portão da casa do homem aí para mim. Deus está me dizendo que sua mulher está precisando de ajuda. Ele abriu a porta chorando, um mês, possessa, direto. Quando eu cheguei, ela gritou: desgraçado, caiu. Eu de bermuda, olha, arrumação, com as pernas grossas e de camiseta, ó, o músculo. Aí eu olhei, ela deitada no chão, Jesus disse: olha, eu vou te mostrar que eu te dou autoridade para pisar serpente e escorpião. Esse demônio está brincando com o meu cérebro. Ei, escute, Deus disse: vá no guarda-roupa dela. E eu não temi. Do mesmo jeito que Deus me usa aqui, eu fui. O Senhor está mandando ali o guarda-roupa dela. O marido dela tem um doido que viu de bermuda e camiseta e deixou entrar. Aí eu disse: olha, dentro de um saco de roupa, o Espírito de Deus me mostra que tem uma calcinha vermelha que a tua mulher ganhou. Aí ele caiu de joelho chorando. E ele disse: como é que você sabe? Que no dia que ela ganhou essa calcinha, o demônio entrou nela de pomba gira. Tira a calcinha, me dá na minha mão e eu vou queimar e esse demônio vai sair. Ele me deu, eu coloquei o arco e toquei fogo. A mulher dele nunca mais se endemoniou na vida. Quem se endemoniou foi ele. Escuta aí, deixa eu dar esse testemunho. Você sabe que eu me candidatei a vereador, né? Estou com um suplente, vou assumir 5 meses. Quando eu assumir, eu te mando te chamar para o coquetel. Escuta só. A carreata passou na rua. Vocês dois sabem disso, né? A carreata passou na rua. Soltaram fogos. Caiu na casa do homem. O homem se endemoniou. Pediram para botar minha foto na casa dele. Sabe o que ele fez? Essa foto desse desgraçado. Rasgou. Aí, que bateu no meu tio, que bateu no... Não, deixa ele aí. Deus abençoe. Acabou. Passou. Aí ele bateu o pé e disse: não vai não,
esse desgraçado não é minha não. Eu digo, sei, manda um recado para ele. Diga que eu mandei dizer que Jesus vai pegar ele. Aleluia! Escute só. O homem bonzinho acabou de botar a colher na boca, fez igual a Nabal. Nabal comendo, não quis dar guarida ao rei Davi. Aí a mulher de Nabal disse: Nabal, cuidado, não pode com os ungidos de Deus, que o chão que tu pisa pode faltar debaixo dos teus pés hoje. Olha, irmão da teoria, sabe por que não funciona, irmão? É porque você não usou a autoridade que Deus lhe deu. Sabe por quê? Você sendo crente passa pela prova. Por que aquele que te persegue também não pode passar? Sabe o que aconteceu? Ele pegou a mulher, tacou na feijoada, botou na boca. Ficou no ficou? Passou 2 meses internado. Hoje não se levanta da cadeira e nem da cama para tomar banho. Tem que alguém passar o pano da bunda dele. Chegaram para mim e disseram: o homem está morrendo. Quem mandou ele bulir com Jesus? Quando eles passaram, os meninos endemoniados começaram a bulir com ele. Aí Eliseu disse: ó, se eu sou homem de Deus, o urso vai comer vocês tudo. Passou perto do bosque. Aí os ursos, diga assim, olha no olho do irmão Gadelati, prepara aí, que eles vão ter medo de você, porque a palavra que sai da tua boca tem poder. Aqui, ó, escute, no versículo de número 25. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo agitou violentamente, bradando em alta voz, e saiu dele. Pergunta o irmão que está do lado, irmão, sabe o que é isso aí, irmão? Sabe o que é isso aí, irmão? Autoridade. Mas o que mais me chama a atenção é que Deus não deixou o demônio falar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Presta atenção, que Deus vai começar a falar agora. Tem pessoas aqui dando ouvidos a demônio. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer: tem pessoas aqui dando ouvidos a demônio. Ele agitou, espumou, ele gritou, ele bradou. Ah! Um demoniado é assim, tem que gemer, tem que gritar. Quando ele queria falar, Deus diz: cala-te, espírito, sai. E o espírito imundo saiu na mesma hora. Olha o irmão da teu lado e disse: irmão, você a partir de hoje não vai dar ouvido àquele demônio que está querendo fazer fofoca. Manda ele calar, repreende e manda esse diabo embora. Tu tem que entender aí daqui a pouco e vai agora. Tem gente que vê de sono, tem gente que serve. Tu viu o que foi que ele falou de mim? Tu viu o que foi que postaram de mim no Face? Tem certo que vem até pelo Face. É só usar a autoridade que Deus te dá. Cala tua boca, demônio, que eu não quero ver a vida de ninguém não. Cala tua boca, demônio, que tu
está dizendo que eu não vou vencer. Cala a tua... Ei, é difícil entrar naquela porta. Cala a tua boca, demônio, eu vou entrar. Ei, é difícil arrumar aquele emprego. Cala a tua boca, demônio, eu vou arrumar. Ei, é difícil o teu filho se libertar. Cala a tua boca, demônio, ele vai se libertar. Ei, para tua doença não tem cura. Cala a tua boca, demônio, meu Deus já me cura. Sabe o que você erra? Você está deixando o demônio falar. Sabe o que você erra? Você está dando ouvido à voz do demônio. O demônio não fala só assim não. Ei, ele usa a boca de pessoa para falar contigo. Menino, tem seta que vem inflamado da morte. Como Davi diz, cordei da morte me cercaram, seta do inferno tentaram me atingir, mas eu clamei o sangue de Jesus. Escuta só, no versículo número 32 de Marcos capítulo 1. À tarde, ao cair o sol, trouxeram Jesus. Todos trouxeram a ele, Jesus, todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Todos, olha aí, aqui, ó. Todas as cidades estavam reunidas à porta para ver Jesus. Quem crê que vai receber cura aqui da glória? Deus está curando aqui. Deus está curando aqui. Deus está dando uma cura. Aquele homem está sentado ali, ó. Aquele homem calvo. Aqui assim, ó. Olhou para a mulher que estava do lado. Ali, ó. Ali, ó. Levanta a mão. Levanta a mão. Olhou para a mulher que estava do lado de novo. Levanta a mão. Levanta a mão. Olhou para a mulher. É você mesmo, meu filho. Deus está te dando uma cura hoje. O meu Senhor está tocando nos teus órgãos hoje. Você está recebendo uma cura vindo da glória do céu. Você acabou de passar pelo check-up de Deus. O meu Deus está te tocando essa noite e você vai receber. Escute. À tarde, ao cair o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes. Nem todos recebem, porque não crê. Nem todos recebem, porque não crê. O meu Deus reuniu aqui hoje aquele que está com a mente, o coração, a alma e o espírito em paz. Olha o irmão da teu lado, se tu está recebendo duas vitórias esta noite. Te prepara para testemunhar naquele altar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. E ele curou muitos doentes, e de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse. Por quê? Porque ele já sabia quem ele era. Deus, Jesus de Nazaré, já sabe quem você é. Está tentando se esconder de Deus, está tentando se fingir de crente. Mais do que ninguém, Jesus conhece. Olha, irmão da adolescência, moço, Jesus, ele te conhece. Ele curou muitos enfermos, expulsou muito demônio, mas a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada diz que Deus não permitia que eles falassem. Quando ele ia começar a falar, escuta! Aí Jesus olhava e dizia assim: cala-te, porque eu já sei quem você é. O demônio que te persegue, que está querendo roubar a tua paz, o meu Deus conhece. Agora você não conhece o demônio que está tirando a tua paz pelo teu ouvido. Você
que você conhece se finge de amigo. Não tem nada de amigo. Demônio, olha para o irmão da glória, sei, o teu Deus já conhece tudo. Diga, o teu Deus já conhece tudo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Em Marcos capítulo número 3, no verso número 7, retirou-se Jesus com seus discípulos. Marcos 3, 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar, seguindo da Galileia uma grande multidão, também da Judeia. Onde Jesus estava, a multidão também estava. De Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, Sidom, uma grande multidão. Quantas coisas Jesus fazia tem com eles. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho. Olha o irmão que está do lado, meu irmão, como é que está o teu barco? Olha o irmão que está do lado, meu irmão, quem é o comandante do teu barco? Quem é que está lá pronto? Quem está no leme? Quem está no leme? Quem está no leme? Eu quero ver quem está no leme do teu barco aí. Abra a boca e pronuncie o nome dele. Quando Jesus está no barco e o comando do barco, ele não afunda. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros confessam que na barra. Escute. Então recomendou ao seu discípulo que sempre tivesse pronto um barquinho. Sabe por quê? Por causa da multidão, a fim de não espremer-se Jesus. Olha, hoje tem pessoa que diz assim: pastor, termina o culto, sai correndo. É tanta gente querendo fazer do ouvido do pastor pinico. Quando Jesus estava na Galileia, na Judeia, ele curava todas as pessoas que criam, e os endemoniados eram expulsos. Mas ele dizia: bota um barquinho aí, deixa esse barquinho preparado, que quando eu terminar de fazer minha missão, ó, a gente corre. Porque a multidão vai vir atrás. A multidão não anda atrás de coisa que não presta. Só se segue quando tem alguma coisa para oferecer. Está pensando que alguém vai te seguir sem você ter nada para oferecer? Vai pensando. Você só tem amigo quando você tem algo a oferecer, seu amigo. Se você não tem, se afasta de você. Amigo e amigo nunca deixa. Quem ama nunca abandona. Não, ele retrocede. Tem uma coisa para dizer para vocês. Não quero mais pregar na igreja. Não quero ser pastor. Se vire vocês. Vai embora. É certo fazer isso? É certo fazer isso? Está virando as costas para o altar. Está virando as costas para Deus. Enquanto eu estiver aqui em cima pregando, Satanás pode querer me matar, mas não consegue. Olha o irmão que está no teu lado, enquanto você não largar a sua cruz, você não morre, porque quem tem promessa de Deus não pode morrer. Eu quero ouvir um brado de glória só de quem tem promessa de Deus. Mas Jesus, é mesmo. Jesus está falando comigo agora. É mesmo. Pois
Jesus me mandou passar. Vai para o livro de Apocalipse, vai. Vai para o livro de Apocalipse. Jesus está mandando, eu vou. E olha que eu não estou bem da garganta não, viu? Eu não estou mal na garganta de falar da vida dele não, meu irmão. Pelo amor de Deus, nem meu celular ninguém sabe, graças a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Ah, Jesus está mandando falar alguma coisa para vocês. Moço, dá-se um forte no meio, um forte. Que dá muita coisa, só um pouquinho forte, sei lá, uma porrada. Me ajuda com a minha garganta hoje. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Quem encontrou, manda glória. Quem encontrou, manda glória. Último livro da Bíblia. Tem crente que já está na igreja há mais de um ano. Está pensando que Apocalipse é o primeiro livro da Bíblia. Agora pergunta para essa pessoa qual é o placar do jogo. Ela sabe. Ai, porrada. Diga assim, diga, tome-lhe. Diga, tome-lhe. Quando o irmão da dona descer, a briga hoje está forte, mas você vai vencer. Sabe? Deus me mandou ir para o livro de Apocalipse. E o Senhor está me dizendo algo aqui na minha mente agora. Presta atenção. Fala para mim, igreja. Fala para mim. Fala para mim, igreja. Depois você termina o culto dessa noite. Mas fala o que eu quero falar. Eu vou falar. No livro de Apocalipse, capítulo 1, fala sobre João. Na ilha de Patmos, João teve visão de Deus e mandou escrever as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que erra, daquele que adivinha, da parte deste que tem o 7 espírito, que se acha diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, fiel, testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aqueles que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Quem crê que pelo sangue de Deus você será liberto, esta noite, abre a boca, manda glória. João na ilha de Patmos sofreu perseguição, açoite, preso, trabalho forçado. Escute, preste bem. E nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus, Pai. A Ele a glória, o domínio pelo século do século. A igreja diz: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou Alfa, o Ômega, diz Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha, meu irmão, está te olhando e diz: ei, o Todo-Poderoso, Ele é meu Pai. Foi de última hora. Deus diz para essa igreja que eu sou todo-poderoso, aquele que abre e que ninguém fecha, aquele que fecha e que ninguém abre, aquele que vai descer da sepultura e vai subir nela. Quem crê? Olha, a pessoa está do lado desse: ei, é esse aí, é teu pai. É minha
vocês. Pergunta para o irmão da teu lado, olhando nos olhos dele. Pergunta para o irmão da teu lado, olhando nos olhos dele, e diz assim: irmão, o que tu tens contra a igreja que tu se congrega? Eu acho que ele não entendeu não. Olha dentro do olho do irmão, pergunta assim: irmão, o que você tem contra a igreja e contra o anjo da igreja que você se congrega? Sai de perto de mim. Deixa eu pegar aqui. Você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Pois eu vou te dizer uma coisa só para me terminar. Eu vou responder a tua pergunta. Olha para mim. Em todo canto que você for, você vai encontrar um erro. Você só não vai encontrar erro lá no céu. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso para vocês, e nem por que está mandando eu ler e mandando interpretar da maneira que Ele está me dando interpretação. Mas os crentes estão precisando ouvir. Apocalipse capítulo de número 2, no verso número 1. O Senhor está mostrando a João na ilha de Patmos, esse pastor da igreja de Éfeso. Nessa igreja aqui, na igreja de Éfeso, existe um pastor, olha também, e Deus queria falar para aquele pastor através das visões e de revelação de João na ilha de Patmos. Escute: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 escartiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é o teu trabalho, como a tua perseverança. O pastor dessa igreja era trabalhador e era perseverante, que não pode suportar homens maus. Ele não tolerava homens maus. Olha, meu irmão, olha primeiro para mim. Quando Deus referia ao pastor da igreja de Éfeso, ele estava dando o quê? Elogios. Ele disse para ele: conheço, pastor, as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Que pastor? Pega o irmão do lado. Irmão, olha o irmão do lado e pergunta: irmão, você queria ter um pastor desse? Né? Quem queria ter um pastor desse aí? Abra a boca e manda a glória. Quem queria ter um pastor desse aí? Abra a boca e manda a glória. Quem não queria ter um pastor trabalhador? Um pastor perseverante? Um pastor que não desiste? Um pastor que não tolera os homens maus? Um pastor que se levanta contra aqueles que dizem que são apóstolos, mas são mentirosos? Olha o irmão da teu lado e pergunta: irmão, tu queria ter um pastor desse? Quem que não quer? Quem não quer? Mas escute, preste atenção. No versículo de número 3: tens perseverança, suportar-te provas por causa de meu nome, não te deixastes esmorecer por causa das lutas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha para mim, moço. Deus vai começar. Olha para mim, pelo amor de Deus, olha para mim. Deus chegou para o pastor da igreja em Éfeso e disse: tu é macho, tu é corajoso, tu trabalha no labor é trabalho, tu perseveraste, no momento de angústia, tu não desististe.
Tu colocas à prova aquele que dizem ser apóstolo e não são mentirosos. Pastor, você é o cara. Mas o Senhor chegou para ele e disse: eu tenho algo contra ti, pastor, que tu deixaste o primeiro amor. Escute, preste bem atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, senão eu venho contra ti. Moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso tu não se arrependa. Olha para mim, pastor, eu tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. Eu te aconselho que tu se lembre do lugar aonde eu te tirei. Aonde eu te tirei, pastor? Eu te aconselho que tu se lembre do lugar aonde eu te tirei. Arrepende e volta para mim, antes que eu vá contra ti e tire a igreja. Deus diz: eu estou para te tirar a minha igreja, porque tu se esqueceu do primeiro amor. Olha para mim. Olha o mundo festejando. A maioria dos crentes que faltaram hoje às igrejas, e os pastores também, ô moço, se levante do saco, se levante agora, depressa. Não vão ter o ouvido ungido para ouvir quando o arcanjo tocar. A Bíblia Sagrada diz que só os escolhidos, os que perseveraram, vão ouvir o som da trombeta do arcanjo. Na hora do arrebatamento da igreja, só vai ser arrebatado quem ouviu o som da trombeta. Aí, ó, o crente está com o celular ligado na igreja. De vez em quando abaixa a cadeira, bota só o fone no ouvido. Escute. Esse pastor aqui, ó, presta atenção, era pastor na igreja. Os membros da igreja dele tinha um pastor perseverante. Olha para mim. Tinha um pastor que trabalhava. Os membros da igreja dele tinha um pastor que não desistia. Mas ninguém sabia que ele tinha deixado o primeiro amor, que já não tinha mais a premência de Deus dentro dele, que pregava, mas que pecava. Aí Deus disse para ele: ó moço, se arrepende e volta enquanto é tempo, antes que eu tire de ti a tua igreja. No versículo de número 8, já para terminar, a carta da igreja Esmirna, ao anjo da igreja Esmirna, escreve: estas coisas diz o primogênito, o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza. Moço, olha para mim. Olha para mim.
O pastor dessa igreja aqui era pobre, à margem da lei. Esses pastores que estão lá na favela, pregando a palavra de bar de bala, igual está o pastor Ricardo lá na Talada do Deusinho do Conjunto de Bó, os traficantes do Conjunto do Tancredo Neves, os traficantes passam com o revólver na mão. E ele está lá pregando a palavra. E quando mata um, eles soltam fogos. Essa igreja aqui era pobre, mas da lei. Mas ouça, escute. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram crentes e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sabe o que Deus está mandando dizer? Esse pastor aqui era pobre, mas Deus disse: eu conheço a tua riqueza espiritual, que tu tem localizado a tua igreja aonde tem um bando de endemoniado, no meio de terreiro de macumba, de umbanda. Tu está lá pregando a palavra, e tu se levanta como atalaia no meio daqueles que dizem ser crentes, mas não são. Olha meu irmão para Deus, mas irmão, tu é crente? Se tu é crente, manda glória. Tem muita gente que diz que é crente, mas não é. E a igreja desse pastor estava num lugar pobre, na favela. Conheço a tua tribulação, moço. Era um pastor atribulado, era um pastor pobre, mas da lei, que se levantava contra aqueles que diziam ser crentes, mas não tinha nada de crente, que apontava na cara dizendo: tenha vergonha, servo do campo. Profeta não tem medo de você. Quem parou os cultos hoje é fariseu, está endemoniado e precisa se reconciliar com Deus urgente. Eu digo que não volta atrás. Se Deus quiser me matar hoje, vai me matar. Escute no versículo 10. Aí o Senhor diz para ele: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerei a morte, o dano da segunda morte. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Pastor que fechou a igreja hoje é o primeiro a casar homem com homem, mulher com mulher. Deixa a lei ser aprovada. Eis que algum de vós sofrerei perseguição e serei lançado na prisão. Tem bom ânimo, ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Se Jesus voltasse agora, 80% dos crentes estavam do inferno para dentro. A Bíblia fala sobre idolatria. Adorai a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Segura a mão do irmão da teu lado, assim: você veio aqui esta noite para poder adorar. De maneira, em hipótese alguma, o teu Deus vai deixar você sair
de mãos vazias. Olhe, segura na mão dele, olha dentro dos olhos, te prepara que em 22 dias, a partir de hoje, o meu Deus vai te dar uma grande alegria. Quem crê, dá glória! Deixa eu dizer uma coisa. Aí tem a terceira carta. Em todas as cartas, Deus se refere ao pastor da igreja. Deus não está se referindo à igreja. Deus está se referindo ao anjo da igreja. Olha para mim. Em todas as cartas, Ele está dizendo a boa aventurança do pastor. Ele está referindo-se para mim à boa obra do pastor. Mas em todas as cartas, ele está denunciando no que o pastor é falho. Segura a mão da pessoa da teu lado. Você que já trocou de pastor 10 vezes. Segura a mão da pessoa da teu lado, olha para dentro do olho dessa pessoa e diga assim: tu lembra do teu antigo pastor? Tu trocou ele, não foi? Por esse que está pregando hoje, não foi? Olha nos olhos dele e disse: olha, Deus está mandando te dizer, através do anjo da igreja mesmo, que ele também é falho. Vai trocar de igreja também? Olha para mim. Só tem um pastor correto. Deus está mandando dar tapa na cara de crente hoje aqui. Eu não ia pegar isso não, eu ia pregar sobre cura. Mas Deus disse assim: vai lá em Apocalipse. Se meu Espírito fala mesmo contigo, diz para essa igreja que o que eles reclamam daqui, quando eles saírem daqui e for para outra, um ano e meio, ele também vai sair da outra, reclamando do que tem de ruim lá. Olha o irmão daqui ao lado e diz: deixa de ser safado. Diga de novo: deixa de ser safado. Perfeito mesmo, diga. Só quando tu chegar no céu. Eu sou macho. Quando eu quero dizer, eu olho na cara e digo: não tenho medo de perder mesmo. Mesmo endemoniado, eu boto para fora, vá-se embora, vá para o quinto, vá. Quando Deus manda falar, eu falo para pobre, eu falo para rico. Rico é que eu falo mesmo? Que pensa que o dinheiro manda nada. Quem manda Deus? O que Deus quer dizer para vocês através das 7 cartas das 7 igrejas da Ásia é que todos os pastores daquela igreja, o anjo, tinha coisas boas, mas também ele tinha falha. Só mais uma vez, dentro da pupila do olho do irmão, olhe e diga assim: se tu é crente, tu ama o teu pastor da maneira que ele é. E acabou essa história. Olha dentro do olho dele, você deixa que quem muda ele é Deus. Olha para mim. Não sei para que de última hora Deus mandou dizer isso. Que tem crentes aqui que acham que a igreja da perfeição chegou na terra, vai te converter, fariseu. Só tem um pastor que é reto, correto, que é santo, que é digno de toda a glória, que é digno de toda a honra, de toda a majestade, de todo o resplendor. O nome dele é... Olha o nome, o sobrenome. O nome dele é... Eu vou dizer uma coisa.
puxei para mim primeiro. Eu puxei para mim primeiro. Para mim primeiro. E acabou essa história. O que eu quero da igreja da Laia é que seja crente. É que ame o pastor da igreja. Quem não me amar aqui, pastor Sérgio, se levante. Pastor Feijão, se levante. Reinaldo, vem pra cá. Fica aqui. Fica aqui. Os três. Quem não me amar, nem venha me pedir bênção. Já está abençoado. Não ocupe meu tempo, não. Estou tão cansado. A garganta cheia de pus. Eu poderia muito bem não estar pregando. Eu estou pregando aqui a força. É porque eu não desisto. Deus, quando olhar lá do céu, Ele vai dizer assim: olha, aquele ali é macho, é profeta, fala o que eu mando, não tem medo de morrer. Aquele ali diz o que eu mando dizer. Aquele ali trabalha. Aquele ali nem doente, uma garganta cheia de pus, está doendo aqui e está doendo muito, e Deus sabe disso. Ele está gritando naquele microfone. Ele não virou crente cru, ele não está na geladeira, ele continua dando glória, ele continua dando aleluia. Aí tem endemoniado aqui que está pensando, estou ouvindo, ó. E as tuas falhas eu só confesso a Deus, demônio. Eu não vou confessar a você. Deus sabe da minha falha. Está ouvindo, demônio? Ei, demônio, eu tenho uma coisa para te dizer. 77 dias, a contar de hoje, tu vai ter um encontro com um anjo que vai te dizer: ei, aquela ali é a minha igreja e eu escolhi ele para estar ali da maneira que ele é, e acabou essa história. Quem crê, abre a boca e vai dar. Vai ficar os três aqui. Os três vão ficar aqui. Quem for pedir a bênção e não me querer como pastor, pega o beco daqui hoje, vai embora. Procura outro pastor para você. Eu só quero para mim o que Deus tem para mim. Eu só quero para mim o que Deus tem para mim. Está delegado diante de Deus. A você e a você. Quem quiser pedir as bênçãos, pode pedir a ele. A partir de quarta-feira não vem mais para o culto. Procure um pastor santo, ressurreto, que eu saiba só tem Jesus. Procure ele. Se as minhas palavras machucam, vai procurar um pastor manso. Um pastor que com as palavras amacia o teu ego, né, meu irmão? O teu lugar é aqui. Menino quer saber de uma coisa? Quer ser recebido com bolo, com festim, com fotos. Diz que é da palavra de Deus vivo, que os pastores se abraçam, te beijam, leva para almoçar na casa dele, dá de comida, dá a cama dele para você dormir. É só dizer que é daqui. Eu só quero para mim, mocidade, quem obedece à liderança. Quem não obedece à liderança, peça a bênção ao pastor. Vai embora. E nem visitar venha mais essa igreja, porque ela não presta para você. Crie vergonha na cara e admite que eu estou indo embora, porque a igreja não presta para mim. Eu estou indo embora porque os irmãos não me saúdam com a paz do Senhor. Besta, vai embora. Nunca mais volte nem para visitar essa igreja. Eu só quero aqui quem está ligado só com Deus, quem não olha para o homem. Deixa a igreja, hoje ela está assim com as cadeiras vazias, porque os crentes, está escrito, né? Lá no céu. Está escrito lá no céu, olha, Deus lembrou. Ei! Você que nem é crente, quente nem morro, você que é frio, eu estou próximo a te vomitar da minha boca. Lê a carta aí, lê da
nem é morto. Pronto, eu estou para te vomitar. Não, minha boca. Se Deus quer Deus, está para vomitar aquele da boca, imagine eu. Eu já estou tudo. Menino já está me dando aquele refluxo. E outra coisa, eu não admito que nem o irmão que sabe falando de outro irmão aqui vai criar vergonha na cara e olhe para a sua vida e deixe de olhar para a vida do irmão que está ao seu lado. Você vem à igreja para glorificar. Meus filhos, fique ali na pé daquela coluna, fique em pé, não sei mais não aí. Aí ó, eles estão aqui. Vão pedir as bênçãos a ele. Estou doido para vomitar. Segura a mão do irmão do lado. Senhor nosso Deus e Pai, estou na frente das pessoas que estão aqui. Eu falei quando o Espírito de Deus mandou falar. Acabou. Não me arrependo. Sou crente. No dia que Deus não me sustentar mais na obra, eu procuro uma lavagem de roupa. Espírito de Deus, escreve uma nova história na vida de cada um deles, para a honra e glória do nome de Jesus. Diácono e diaconisa da casa do Senhor, que vai recolher a oferta disso.